Meu Deus, o Corinthians fez 1-0 no primeiro tempo. O Inter começou a valorizar a posse de bola. Na verdade, culpa do treinador. Aí ia ser mais no abafa mesmo, o Inter conseguiu se defender e passa, e é uma vitória muito importante, uma classificação muito importante. Gol do Internacional dentro da Arena Corinthians, cara. Meu Deus, o Corinthians fez 1-0 no primeiro tempo. O Inter começou a valorizar a posse de bola. Ó, Bernabei. Golaço, mas vamos ver se... Pra mim dava pra pegar, hein? Pra mim dava pra pegar esse lance aí. Aí. Pra mim, bola em cima do Hugo, bola forte e tal, mas dava pra pegar, tá? Internacional empata na Arena Corinthians, uma bomba do Bernabei, golaço. O Corinthians agora tem que tirar uma diferença de 2 gols de novo, mas eu acho que dava pro Hugo pegar. Acho mesmo. Foi forte, mas foi em cima dele, pô. Goleiro de Corinthians, que falaram até que merecia a Copa do Mundo. Tem que pegar um chute desse aí, pô. Alan Patrick desceu, Bernabei passou, ele lançou na esquerda, Bernabei bate! É bola na rede! Gol do Internacional na Neoquímica Arena! Rádio Craque Neto, Euro 17. Bernabei, camisa 26, marca. Foi lançada no Patrick. No corredor fez a passagem na ponta esquerda. Bernabei entrou. A 13 no segundo tempo, em diagonal pela esquerda. Funcionou no fundo da rede do Hugo Souza. Bola na rede pro Internacional. Pra complicar mais ainda a vida corintiana nesse segundo tempo do jogo. Bernabei bate firme. Colocado. Gol bonito. Entregando, colocando no fundo da rede do Hugo Souza. É pura adrenalina demais pro Internacional. No placar tá escrito um Inter, um Coringão. Hugo Souza, essa só deu pra pegar e buscar depois que tava lá dentro, Luan. Na verdade, culpa do treinador, que agora ele vai querer botar 4-5. Deveria ter feito antes, né? É inacreditável como ele não enxerga o jogo. O erro do Gabriel Paulista, erro de juvenil, não é verdade? Um absurdo, né? E aí é impressionante. Aí você tem que botar o Gustavo Henrique lá na frente. O Garro não deu um chute no gol. O tal de Pedro Raul não cabeceou uma bola. É inacreditável os caras não enxergar aquilo que eu tava enxergando. 15 e outra minutos. coisa, pra mim, a bola é defensável. O goleiro como o Hugo não pode tomar um gol desse. Pra mim é frango. Antes de qualquer coisa, perder para um time ruim desse, igual do Internacional, é inacreditável. Dos 2 jogos. Cara, o Fernando Diniz botou 4 zagueiros. Cara, ele botou, 4 meio-campistas no segundo tempo. Ranieri, Matheus Pereira, Carrilho, Alan, André que jogou, demorou para tirar o Garro. O Pedro Raul fez o gol, mas não dá, né? Mas tomou um gol que era uma bola defensável pelo grande goleiro que é o Hugo. Sai de uma competição e perde para um time ruim. Eu não tô falando do clube, tá? E quem gostou, gostou. Quem não gostou, que se foda. Cara, os 2 jogos, o que o Internacional fez? Teve uma chance, um erro de marcação do Mateuzinho e do Gabriel Paulista. O cara fez um gol, dando um chute no gol. O Corinthians ganhou o jogo. Poderia ter ganhado de 4. Absurdo. O Corinthians sair da Copa do Brasil pro Internacional. Pé de rato pra mim, Fernando Diniz. Pra você, Cid. Pé de rato, Fernando Diniz. Pra você. Pé de rato, Fernando Diniz. Pra você. Eu vou ficar com o Rodrigo Garro, pé de rato. Boa também. Aí, o craque perfil líder, o Bernabei. Pelo menos ele fez o gol que classificou o Internacional. Decidiu, né? Bernabei. Pra você. Craque perfil líder, Bernabei. O ex-lateral agora meio-campista Bernabei pra mim também, craque perfil líder. E dá uma olhada aí a Rádio Craque Neto. Dá uma olhada no que o Vitória fez com o Atlético Paranaense. Arregaçou. Meteu 4. 4. Fora o show de bola. Fora a disposição. Venceu com atacantes. No Corinthians não. Ficou achando
que os zagueiros iam fazer os gols. O Fred Diniz não conseguiu fazer nada taticamente, nada. Ele não criou nada. Mas o Jair Ventura arrebentou o Atlético Paranaense. E o Vitória está classificado para a próxima fase. Vamos lá então. O que acontece com o Corinthians agora? Agora é Campeonato Brasileiro, né? Agora o Corinthians tem Campeonato Brasileiro. Domingo, 6h30, joga contra o Bragantino em Bragança Paulista. E já pensa em Copa Libertadores da América, porque semana que vem tem o Rosário Central na Argentina. Ô, gente, Matheus Pereira, Alan, o Dieguinho, o Caio César no segundo tempo. Alguém viu o Caio César no segundo tempo? Ninguém viu! E o Fernando Diniz não consegue enxergar o jogo. O seu auxiliar é fraco! É impressionante! Impressionante! O que tem de prêmio, Sidney? Mais do que falar sobre modelo e ideia de jogo, a gente já falou disso durante o linha de passe, até porque, no final das contas, foi um jogo em que o Inter se postou nos momentos difíceis como uma equipe que tentava suportar uma pressão do Corinthians, que era uma pressão, digamos assim, pouco organizada, era muito na base do mandante, Itaquera, arquibancada, e o Inter tinha que lidar com isso, e não é fácil. Esse time do Inter é um time que está ameaçando um crescimento na temporada, tanto no Campeonato Brasileiro quanto agora na Copa do Brasil. Mas como é um jogo de uma rivalidade enorme, e eu vou me apegar muito a isso na abertura. Tem mesmo, é um jogo 2005. De história de 2005 e de rebaixamento corintiano, e o torcedor do Inter detesta o Corinthians. Se classificar em Itaquera é muito especial, independentemente de qualquer coisa que a gente vai falar do jogo. Eu acho que a classificação foi merecida, porque ela não tem interferência da arbitragem. O Inter conseguiu se classificar por coisas que fez certo e que não permitiu ao Corinthians fazê-las da maneira como o Corinthians queria. Suportar a pressão Itaquera depois de você tomar um gol no 1-0 é muito difícil. A tendência aí era realmente a coisa desandar, mas o Inter faz um gol, toma outro gol e consegue de novo suportar a pressão. Então tem que dar os parabéns para o Internacional pela classificação e vamos explicar o porquê dela durante o linha de passe. A gente já falou aqui, né, Jean, em outros casos sobre a questão de eficiência, né? Eu acho que dá de novo para a gente falar dessa palavrinha no Inter, porque semana passada foi eficiência daquele período em que o Corinthians saiu do jogo e o Inter fez o primeiro gol, o Corinthians se sentiu meio atrapalhado, sentiu o gol, e aí o Inter fez o segundo, e hoje numa jogada ali, que era um Inter mais defensivo na partida, mas que aí apareceu o Alan Patrick, o Bernabé, e ali o Inter meio que resolveu a parada, né? Pois é, William, boa noite a todos. Eu acho que se a gente olhar para o primeiro jogo, não sei nem se dá... Claro que a eficiência acaba valendo porque o Corinthians não para foi o tão Inter, mas o Corinthians tinha produzido, o Corinthians estava até melhor no jogo, né, antes de sofrer o gol. Então eu acho que ali o plano de jogo do Inter fugiu muito do que o Internacional imaginava para a partida, eu acho. Porque o Inter estava jogando em casa, você provavelmente imaginava o Inter mandando na partida. No fim das contas, o resultado foi muito bom, né? Acho que especialmente pelo segundo tempo, falando do jogo de ida. Hoje, eu acho que por mais que, de fato, o Corinthians tenha tido todo o volume no primeiro tempo, toda a posse de bola, aquilo estava dentro do plano do Internacional. O Inter estava jogando dentro da sua área, que eu acho sempre uma estratégia perigosa. Mas aí vamos olhar para o lado positivo dessa estratégia. Primeiro, o Inter não tinha sofrido uma finalização a gol até o momento em que o Corinthians faz o seu gol na bola parada. Então, e foi uma falha do goleiro. Por mais que o Inter tenha dado aquela opção ao Corinthians de ficar com a bola e de ficar rondando a área o tempo todo e dizer, não, joga aí, vem aí que não tem problema, eu vou me defender. De fato, o Inter estava conseguindo se defender. Mas claro que toda vez que você oferece essa possibilidade ao adversário, a chance de sair um gol, como saiu o gol do 1-0 do Corinthians, ela sempre acaba existindo. E o Corinthians fez 1-0. E aí acho que entra um pouco a questão de Itaquera, do estádio, da torcida, que a gente sabe que o 1-0 podia ter um efeito avassalador para o Internacional. Tudo bem, o gol foi já no final do primeiro tempo, mas isso também, né, acaba dando uma baixada. E no segundo tempo, o Corinthians... Aí eu acho que o Inter volta diferente, e isso foi um acerto. O Inter não volta daquele jeito também, dizendo 1-0, agora vou me fechar do jeito que eu estava me fechando no primeiro tempo para conseguir garantir esse 1-0. Não, ali o Inter estava tentando jogar mais, né, estava conseguindo talvez colocar melhor o plano de também contra-atacar.
destaque para o Bernabéu no jogo, porque foi a principal peça ofensiva do Internacional e acho que graças ao gol dele o Inter acaba se classificando, porque aí o gol de empate joga um balde de água fria na torcida que estava ali empolgada, tal, depois ainda sai o gol, final do jogo, como a gente imaginava que seria, mas foi muito parecido com o começo, né? O final do jogo, aquilo. O Inter, beleza, fechado, esperando o jogo acabar. O Corinthians pressionando meio que no abafa, jogando bola na área daqui para lá, tentando, né, com um zagueiro de segundo centroavante e tudo mais. Mas aí ia ser mais no abafa mesmo e o Inter conseguiu se defender e passa. E é uma vitória muito importante, uma classificação muito importante. Acho que a gente fala sempre das questões financeiras, mas nesse caso também esportivamente, porque avança para uma fase aguda.